Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Eliakim Cordeiro. Esse é o nosso canal, o Cordeiro e o Leão. Quero trazer aqui um conteúdo bem interessante que vai falar sobre as observações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de São João, em duas partes, por Sir Isaac Newton. Ele foi compilado em Londres no ano de 1733. Amém? Aí eu quero fazer a leitura juntamente com os amados irmãos. Introdução. Os compiladores dos livros do Velho Testamento, capítulo 1. Quando Manassés colocou uma imagem esculpida na casa do Senhor, e nos dois pátios construiu altares dedicados a todos os hóspedes do céu, quando, conforme segundo as Crônicas, capítulo 33, versículos 5 a 7, praticando encantamentos e feitiçaria, utilizou espíritos familiares, pelo que, devido à sua maldade, foi invadido pelo exército de Asserradom, rei da Síria, que o levou cativo para a Babilônia. O livro da lei ficou perdido até o ano 18º do reinado de seu neto, Josias. Então, ao restaurar o templo, aí o encontrou o sumo sacerdote Elcias, que traduzido nas nossas Bíblias é Ilquias. Lamentando o rei que seus pais não tivessem seguido as palavras do livro, determinou que o mesmo fosse lido ao povo, a quem fez renovar o santo concerto com Deus. Confirme 2 Crônicas, capítulo 34. Este é o atual livro da lei. Quando Sesac veio do Egito e saqueou o templo no 5º ano de Roboão, submetendo Judá à monarquia egípcia, confirme em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 2, até o capítulo 4, do versículo 2 a 4, e também os versículos 8 e 9. Durante cerca de 30 anos, continuou o povo judeu sob grandes perturbações. 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 3, 5 e 6, diz o seguinte: Sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que instrua, e sem lei, nesse tempo não haverá paz, para o que sai, nem para o que entra, mas de todas as partes haverá terror em todos os habitantes da terra. Porque se levantará uma nação contra outra nação, e uma cidade contra outra cidade. Porque o Senhor os conturbará com toda sorte de aflições. Então morreu Sesac, e o Egito foi presa de desordem. Tinha Judá apenas 10 anos, conforme indicado em 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 1, e também do 6, e também o capítulo 9, versículo de número 12. Naquele tempo, Asa edificou cidades fortificadas em Judá e organizou um exército de 580 mil homens, com o qual, no 15º ano de seu reinado, enfrentou e venceu Azará, o etíope, que havia conquistado o Egito, a Líbia e a Troglodítica, e com um exército de 1 milhão de líbios e etíopes, que havia atirado a reconquista das regiões antes tomadas por Sesac. Confirma em 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 3, 12, 13, 16 e 18. Depois dessa vitória, Asa destronou a própria mãe, sob o pretexto de idolatria, renovou o altar e trouxe para o templo novas baixelas de ouro e prata. Ele e o povo entraram em novo concerto para buscar o Senhor Deus de seus pais, sob pena de morte aos adoradores de outros deuses. Seu filho Josafá destruiu os altos lugares, e no 3º ano de seu reinado mandou alguns de seus príncipes, sacerdotes e levitas, a ensinar nas cidades de Judá. Eles traziam consigo o livro da lei e percorreram quase todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. É este o livro da lei que depois foi perdido no reinado de Manassés.
e reencontrado no de Josias, escrito, portanto, antes do terceiro ano do reinado de Josafá. O mesmo livro da lei foi conservado e legado à posteridade pelos samaritanos, e por isso mesmo foi recebido pelas 10 tribos antes do cativeiro, pois, confirme em 2 Reis, capítulo 17, versículos 27, 28, 32 e 33. Quando estas tribos foram escravizadas, um sacerdote foi mandado do cativeiro de volta a Betel, por ordem do rei da Síria, para ensinar aos novos habitantes de Samaria o costume do Deus da terra. Foi desse sacerdote que os samaritanos tiveram o Pentateuco, contendo a lei do costume do Deus da terra, que conforme o sacerdote deveria ensinar ao povo. Confirme 2 Reis, capítulo 17, versículos 34 e 41. Porque os de Samaria perseverassem na religião que lhes havia sido ensinada, a ela juntando a adoração dos próprios deuses e perseverassem no que haviam aprendido. Observaram esse livro da lei nos caracteres originais dos hebreus, enquanto que as outras 2 tribos, depois de sua volta do cativeiro, adotaram o livro da lei nos caracteres dos caldeus, aprendidos na Babilônia. Desde que o Pentateuco havia sido recebido como o livro da lei, tanto pelas 2 tribos, versão caldaica, quanto pelas 10 tribos, hebraico original, segue-se que o receberam antes de sua divisão em 2 reinos, porque após a divisão não receberam mais leis uns dos outros, já que mantiveram a separação. Judá não podia acusar Israel pelo pecado de Jeroboão, nem Israel tampouco. Assim, o Pentateuco era o livro da lei nos dias de Davi e de Salomão. Os assuntos do tabernáculo e do templo eram regulados por Davi e Salomão, conforme a lei desse livro. E no Salmo 78, Davi adverte ao povo a dar ouvidos à lei de Deus, isto é, a lei deste livro. Tanto que, descrevendo como seus antepassados não a respeitaram, cita passagens históricas dos livros de Êxodo e Números, a árvore genealógica dos reis de Edom, antes que existissem reis em Israel. É dada em Gênesis, capítulo 36, versículo 31. Assim, Gênesis não foi escrito inteiramente na forma como atualmente este nos apresenta, antes do reinado de Saul. Fica assim evidente que o autor do livro registrava a genealogia daqueles reis, até a sua própria época, e assim escreveu Gênesis antes que Davi houvesse conquistado Edom. O Pentateuco compõe-se da lei e da história do povo de Deus. Tal história foi reunida em coletânea a partir de vários livros, tais como a história da criação, composta por Moisés, Gênesis capítulo 11, versículo 4, o livro das gerações de Adão, Gênesis capítulo 5, versículo 1, e o livro das guerras do Senhor, Números capítulo 21, versículo 4. Este livro das guerras continha o que se passara no Mar Vermelho e as jornadas de Israel pelo deserto. Devia, pois, ter sido começado por Moisés e continuado por Josué, até a conquista de Canaã, porque Josué escreveu algo no livro da lei de Deus. Confirme Josué capítulo 24, versículo 26. Assim, no livro das guerras do Senhor, deveria ter escrito a sua própria guerra, de vez que esta foi a mais importante das guerras de Deus. Eram livros públicos e, como tal, não teriam sido escritos sem a autoridade de Moisés e de Josué. E no reinado de Saul, Samuel teve a oportunidade de pôr estes livros na forma como os livros Pentateucos e o livro de Josué para aparecerem. Entretanto, enxertando ali no livro de Gênesis a genealogia dos reis de Edom, até que aí reinasse um rei de Israel. O livro dos Juízes é a contínua história dos juízes hebreus, de 6 anos até a morte de Sansão. Foi, portanto, compilado depois da morte deste. Disse nesse livro, Juízes capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1, 19, versículo 1, e também o capítulo 21, versículo 25, que muitas coisas ocorreram quando não havia rei em Israel. Assim foi escrito depois do começo do reinado de Saul, quando os jebusitas habitavam em Jerusalém. Confirme Juízes capítulo 1, versículo 21, e antes do 8º ano de Davi.
confirma em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8, e 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 6. Os livros Pentateucos de Josué e de Juízes apresentam uma história sequencial, desde a criação até a morte de Sansão. Onde termina o Pentateuco, começa o livro de Josué, e onde termina este inicia o livro dos Juízes. Assim, todos eles foram compostos a partir dos escritos de Moisés, de Josué e de outras fontes, por uma e mesma pena. Depois de iniciado o reinado de Saul e antes do reinado de Davi. Samuel era um escritor sacro. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. Familiarizado com a história de Moisés e dos juízes, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8 a 12. No reinado de Saul, Samuel teve grande e suficiente autoridade para os compor. Era profeta e julgou Israel durante toda a sua vida, sendo, portanto, estimado pelo povo, e a lei segundo a qual se haveria de pôr ela julgar o povo não devia ter sido publicada por uma autoridade que fosse inferior à sua, de vez que seu autor não podia ser inferior ao juiz que o iria aplicar. E o livro de Jafé, o livro da retidão, citado em Josué capítulo 10, versículo 13, ainda não existiu quando da morte de Saul. 2 Samuel capítulo 1, versículo 18. Amém? Glória a Jesus. É grande, é extenso, e depois nós voltamos aqui para continuar a nossa leitura, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos. Amém. Graças a Deus.